Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre congruência de triângulos. Existem outros tipos de congruências, né? Entre quadriláteros, você consegue identificar a congruência, entre outros polígonos, tá? Mas nós vamos trabalhar congruência de triângulos. Eu trouxe aqui 4 casos de como identificar se esses triângulos são ou não congruentes, ok? O que seria de fato uma congruência? Congruência é semelhança. Você identificar se seus triângulos são semelhantes. Por quê? Porque nem sempre eles vão estar desenhados, né? Serão desenhados na mesma posição. Mas eles podem ter o mesmo tamanho, os mesmos ângulos, as mesmas medidas. Daí você consegue identificar, ok? Então vamos lá. O primeiro caso é lado, ângulo, lado, tá? Então LAL, essa é a abreviação que se usa, LAL, lado, lado, ângulo, lado, ok? Vamos lá. Você vai identificar cada caso. E as atividades que virão, elas serão assim, para você identificar os casos. Então vamos lá. Primeiro caso, lado, ângulo, lado. O que você fala é o que você tem que visualizar. Lado, ângulo, lado. Tá, beleza, Suelen. Eu tenho aqui lado, ângulo, lado. Mas como eu vejo se eles são congruentes? Você tem que analisar agora as medidas. Esse lado corresponde a esse. Esse ângulo é o mesmo. E esse lado tem a mesma distância que esse? Sim, por isso nós podemos classificar como lado, ângulo, lado. Beleza? Isso mesmo. Lado, ângulo, lado. Nós temos uma congruência entre esses triângulos. Aí eu pergunto para você, qual o caso aplicado? Lado, ângulo, lado, ok? Lado, ângulo, lado. No segundo caso, na minha opinião, um dos mais fáceis de se identificar. Lado, lado, lado. Como assim, né? Quando os triângulos têm as mesmas medidas. Isso mesmo. 2 triângulos são congruentes quando eles possuem o quê? Os 3 lados com as mesmas medidas, ok? 3, 3, 5, 5, 4 e 4. O que aconteceu aqui? Que os triângulos, né? Eles foram desenhados em posições diferentes. Mas se você imaginar que você pode girar esse triângulo, com certeza você vai achar esse valor. Olha só, vamos imaginar aqui, ó. Se a gente pegar esse triângulo, girar ele, fazer assim, ó. Tecnologia Stark. Vem. Encaixa ele aqui. Gira ele só um pouquinho assim, ó. E aí? Aonde ele se encaixa? Exatamente aqui em cima. Se você imaginar a projeção dele, ó. Só queria agora uma tecnologia Stark para usar. Mas tudo bem. A gente imagina. Então, imaginem só. Dá para perceber, né? Que eles são congruentes. Eles têm a mesma medida. Eles são iguais, né? Então, esse caso é o caso lado, lado, lado. Terceiro caso, ângulo, lado, ângulo. Como eu vou analisar esse terceiro caso? Eles são congruentes quando eles possuem os 2 ângulos adjacentes a esse lado. Isso mesmo. Como assim, né?
Ó, esses dois ângulos, eles são adjacentes a esse lado de 3 centímetros. Pessoal, vou explicar para vocês o que é oposto e o que é adjacente, ok? Eu vou explicar aqui nesse triângulo. Perdão. Eu fiz um ângulo de 90 graus. Vamos analisar, em relação a esse ângulo de 90 graus, quem é oposto e quem é adjacente, tá? Eu costumo falar o seguinte: oposto quem tá do outro lado, né? Quem senta do seu lado oposto na sala, quem senta do outro lado, né? Então aqui, ó, quem é oposto a esse ângulo de 90 graus? 5, ok? Quem é adjacente? O cateto adjacente. Em relação ao ângulo de 90 graus, nós temos 4 e 3, ok? O que é o adjacente? O adjacente, cateto é o lado, tá, pessoal? Cateto são os lados. Aqui, adjacente, ele forma um ângulo. Repara, ó. Tá vendo? Esse cateto ajuda a formar um ângulo. Então, toda vez que alguém te perguntar, cateto adjacente, você sabe que ele te ajuda a formar o ângulo. A reta que te ajuda a formar o ângulo, né? Porque você só consegue formar um vértice com o encontro de duas retas, né? Correto? Aqui, a gente tem um vértice. Então, você utilizou duas retas, correto? E o oposto é quem está do outro lado. Ó, oposto a 90 graus, ok? E adjacente 3 e 4. Fazem parte, né? Ajudam a construir o ângulo. Então, o que fala o nosso terceiro caso? Dois ângulos adjacentes ao lado. Exatamente. Nós temos dois ângulos adjacentes ao lado. Aqui. Qual é o lado adjacente aqui, ó? 3 centímetros. E os dois ângulos fazem parte dele, ó. Ele ajuda a formar. Beleza? E no outro triângulo, a mesma coisa. Ok? Então, o que nós temos aqui? Ângulo, lado, ângulo, beleza? Vou pegar meu piloto. Ângulo, lado, ângulo. Ok? Tranquilo? Agora, quarto caso. Lado, ângulo e ângulo oposto. Pessoal, lado, ângulo e ângulo oposto. Vocês já sabem agora o que é um ângulo adjacente e o que é um ângulo oposto, né? Isso mesmo. Esse ângulo oposto, que aqui o quarto caso se refere, é ao lado dado. Então, aqui, ó, 4 centímetros. O ângulo oposto é o ângulo de 120, ó. Ele está do outro lado. Porque o ângulo de 30, ele é adjacente, ok? Isso mesmo. Então, 120 é o ângulo oposto. Por isso, a gente consegue identificar. Ó, lado, ângulo oposto, estão vendo? Porque eu acho muito importante que vocês consigam visualizar e entender essa parte da identificação do ângulo oposto e do ângulo adjacente, ok? Então, aqui nós temos lado, ângulo, ângulo oposto. Lado, ângulo, ângulo oposto, ok? E aqui, para eu analisar, tem a mesma coisa? Lado, ângulo, ângulo oposto. Tenho. Esses triângulos são congruentes? Sim, são congruentes. Primeira coisa, pessoal, tem que ter as mesmas medidas, né? Porque se não tiver, você não precisa nem analisar. Você sabe que eles não são congruentes. Imagina aqui, 150
e aqui 10. Olha a diferença. Não tem como, né? Então aqui nós temos o caso LAAO. Ok? Pessoal, essa matéria ela é pequena, ela não é tão extensa, ela não é tão trabalhosa. O que vocês vão ver, né, nas atividades? Vocês vão ver exatamente isso. As atividades que eu vou passar para vocês, elas vão pedir para vocês identificarem a congruência entre os triângulos. Tem até uma atividade no livro que pede para você identificar a congruência dos quadriláteros, ok? Mas é bem tranquilo. Lembrando, né, pessoal, o sinal de congruência, ok? Esse é o sinal de congruência, ficou pequeno, ok? Esse é o sinal de congruência. Agora, eu vou fazer um desenho para vocês de um outro triângulo para utilizarmos esse sinal, beleza? Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês, né, indicando nos dois triângulos aonde estão as congruências, tá? Eu escolhi o segundo caso, eu vou mostrar para vocês em cima, de lado, 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 ok? Eu tenho aqui o triângulo ABC e tenho o triângulo DEF. Isso não interfere em nada, tá? Na identificação do triângulo. Vamos lá. Nós já sabemos que eles são congruentes e que eles são lado, lado, lado. A congruência deles está nos lados, ok? Então, vamos identificar e colocar a congruência nesses lados, ok? Olha só, pessoal. AB ele é congruente a DE. Isso mesmo. Por quê? Porque eles têm a mesma medida. Ambos medem 3 centímetros. Ok? Tranquilo? Agora, BC segmento de reta. BC ele é congruente a EF. Ok? Ele é congruente a EF. E AC um pouquinho torto, deixa eu arrumar. AC ele é congruente a DF. Isso aqui é segmento de reta, tá, pessoal? Segmento de reta. Ok? Então, eu tô te dizendo, quando eu escrevo isso, que o segmento AB, esse pedaço, é congruente a DE. E aí eu te pergunto, qual é o tamanho deles? Qual é a distância? O comprimento, perdão. 3 centímetros. Ambos medem 3 centímetros. Ó, BC e EF também. Eles medem quanto? 4 centímetros. AC e DF, eles medem 5 centímetros. E aí você imagina aquilo que eu falei. Se você pegar esse triângulo e colocar ele aqui,
vai encaixar certinho. E aí, aonde é A, você terá D. Aonde é B, E, C, F. Por isso, ok, pessoal? Então eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre congruência de triângulos, que tenham compreendido, né, como identificar essa congruência, qual é o caso, né, se é lado, ângulo, lado, 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 se é ângulo, lado, ângulo, se é lado, ângulo, ângulo oposto, tá? Mas a maneira de se identificar é essa, a escrita da congruência, não se esqueçam, né? É essa. E, para finalizarmos, eu ainda posso escrever que o triângulo ABC, ele é congruente ao triângulo DEF. Ok? Galera, fiquem bem, continuem se cuidando. Qualquer dúvida, manda mensagem, coloca lá no post. Eu tô aqui para ajudar vocês no que vocês precisarem. Fiquem bem e até uma próxima.